Everybody loves the things you do, from the way you talk to the way you move. Everybody here is watching you, 'cause you feel like home. You're like a dream come true. But if by chance you're here alone, can I have a moment before I go? 'Cause I've been by myself all night long, hoping you're someone I used to know. You look like a movie. Em um encontro que parecia improvável, eram estações diferentes, marcando o início de novos capítulos para os dois. Difícil imaginar que esse ciclo poderiam se entrelaçar novamente. Quem, se não o próprio Deus, reaproximaria duas pessoas que mal se conheciam ou tiveram oportunidade para isso? Quem poderia antecipar que, 7 anos depois, William ainda se recordaria dela o suficiente para procurá-la no Instagram e enviar uma simples, porém significativa mensagem. Olá, senhorita. Quanto tempo? Cremos que no tempo certo o Senhor fez isso acontecer. Bem-vindos ao Até a Eternidade de Beatriz e William. A nova canção do mais puro amor. Chamem todos para ver, façam grande festa, nasceu o amor. Tragam cores pra enfeitar, só palavras não poderão contar o que Deus começa hoje aqui.
tarde, nesse começo de noite, para unir no santo matrimônio, o casamento, esse casal tão abençoado. Nós queremos dizer, primeiro, da alegria de estar fazendo esse casamento de uma pessoa que a gente tem um bem tão grande. E dizer também da responsabilidade de estar celebrando um casamento, Beatriz. A cidade de Apodi, sem dúvida nenhuma, ao longo desse ano de 2024, já sediou grandes eventos no meio político, no meio econômico, mas nenhum evento é tão importante como um casamento. Porque um casamento, ele é uma obra de Deus, ele foi criado por Deus. É interessante que a Bíblia diz, com muita clareza, que Deus, ele termina a obra da criação com o casamento. Era como se o fechamento da obra da criação de Deus culminasse com o casamento. É interessante também que a Bíblia diz que revela que a história na Bíblia começa com casamento e lá em Apocalipse termina com casamento. Então o casamento, ele é muito importante. O casamento, ele é muito importante. Não estamos aqui fazendo algo corriqueiro, algo que não tem um sentido vago, mas estamos fazendo algo extremamente importante. Lembro que algum tempo atrás eu fui assistir um casamento no fórum da nossa cidade. Encontrei na entrada um advogado, um amigo meu, ele apertou na minha mão e disse assim: nós estamos aqui por objetivos distintos. Você está aqui para ajudar a casar alguém e eu estou aqui para ajudar a separar. E eu fiquei preocupado com esse negócio. Eu espero que todas as vezes que a gente esteja no fórum, seja mais para casar do que para separar alguma pessoa. Pois bem, nós vamos orar neste momento. Soberano Deus e maravilhoso Pai, bendito seja o Senhor para todo sempre. Estamos reunidos, ó Deus, nessa tarde tão ímpar, uma tarde tão especial para a Beatriz, Ellen, bem como também para a vida do William Gama, Senhor. Aonde nessa tarde, Senhor Deus, eles estarão recebendo a bênção do Senhor sobre a vida deles. Na verdade, eles estarão casando, Pai. Neste momento, nós rogamos a Tua bênção sobre este evento, sobre esta cerimônia, Senhor. Nós entendemos que nessa tarde, a Apodi está sendo testemunha de um grande acontecimento, Senhor. Rogamos a Tua bênção sobre a vida deste casal, sobre a vida de cada casal aqui presente. Nós oramos assim, meu Senhor, no nome do Teu Filho, amado Jesus Cristo. Amém. E louvado seja o Senhor. Nós queremos, nesse momento, antes de partir para os votos, trazer uma breve palavra, um breve sermão. Com certeza será bênção para este casal que estará nascendo agora, bem como para você que está sentado nos bancos, você que é novo casado e você também que já é casado já faz alguns anos, talvez algumas décadas. Nessa tarde, nós vamos aprender com os erros do Adão e também com os erros da Eva. Então, nós vamos observar qual foi, pastor, o primeiro erro que aquele casal ele cometeu. Foi dar ouvidos a quem não devia. O texto de Gênesis, capítulo 3, do verso 1 ao verso 5, diz assim: mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim não podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer.
O versículo 2, ela vai dizer que poderia comer de qualquer fruta, menos desse fruto aqui. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que deles comerem, os olhos de vocês se abrirão como Deus, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. O primeiro erro que um casal não pode cometer é ele dar ouvidos à voz do maligno. Talvez alguns casais aqui presentes ficaram curiosos. Mas, pastor, eu não vejo Satanás. A gente não vê o maligno. E como é que eu, como casado, eu como marido, eu como mulher, como é que eu posso dar ouvidos a Satanás? Sabe quando é que você pode fazer isso? É quando você dá ouvidos a discursos que é contrário à família na mídia. É quando a gente escuta conselhos de amigos, de amigas que começam a envenenar as nossas vidas contra o nosso casamento. É quando a gente acredita em qualquer proposta de que a traição, o engano, a mentira, a falta de companheirismo, a falta de perdão não tem nada a ver para um casamento. Então, este é o primeiro erro que um casal ele não pode cometer. É dar ouvidos a quem não deve. Aqui, o Adão e a Eva, eles deram ouvidos a uma voz da serpente. Uma coisa interessante que vocês vão aqui observar é quando o maligno veio conversar com Adão e com a Eva, ele veio disfarçado. Ele veio disfarçado numa serpente. É interessante que quando o mal, quando o inimigo, ele quer destruir uma família ou coisa parecida, ele não vem dizendo quem ele é. Ele vem disfarçado. Ele vem por trás de algum tipo de situação que aparentemente parece proveitosa, parece apetitosa, parece legal. Então, aqui nós observamos. Outra coisa que nós devemos prestar atenção sobre essa questão é que a própria serpente, ele aproveitou um momento de fragilidade naquela mulher. O texto vai dizer com muita clareza que Eva estava num certo lugar, a serpente apareceu e começou a dialogar com ela. Aqui nós temos duas situações, William. Se Eva estiver sozinha, ela estava desprotegida, ela estava vulnerável ao ataque do inimigo. Se a Eva tivesse com Adão do lado, o pecado ainda era mais feio ainda. Alguns estudiosos chegam a dizer que Eva, ela come da fruta e dá ao seu marido, dando a entender que possivelmente o Adão estivesse de lado. Interessante isso. Porque o texto não diz em nenhum lugar que Eva estava sozinha. Se essa segunda hipótese for verdadeira, ainda foi pior ainda. Porque aqui Eva estava exposta diante de um marido frouxo, diante de um marido omisso, diante de um marido que não exerceu o seu compromisso de marido e nem papel de liderança. Aqui nós observamos justamente que o maligno se aproveitou daquele momento de fragilidade. Uma outra coisa interessante é que o maligno, ele iniciou uma conversa proibida. Chegou para Eva e começou a discutir com ela, perguntando se era proibido, o que era que Deus tinha dito sobre aquelas árvores, sobre aqueles frutos, e ela começou a dialogar com aquele ser. Eva, ela começou um diálogo proibido com quem não devia. Não é preciso a gente ir muito longe para a gente compreender que muitos casamentos já foram embora, já foram destruídos, porque uma conversa proibida, muitas vezes simples, ela foi iniciada escondido do outro. Uma conversa no WhatsApp, ou uma ligação, ou então uma conversa escondida no local de trabalho. Muitos dos grandes problemas que a gente observa no casamento começaram com uma pequena palavra, um pequeno bom dia. Então, é preciso que o casamento seja uma espécie de um jardim fechado. Ligações. Então, veja só,
Eva, na verdade, a própria serpente, ela vai questionar a palavra de Deus. E nessa conversa, Deus não está dizendo a conversa toda não. Se vocês comerem dessa fruta, vocês não vão morrer. Pior, vocês ainda vão ser ainda melhor, vocês vão ser iguais a Deus. Vocês vão ter todo o conhecimento do bem e do mal. Uma das especialidades do inimigo é colocar em xeque a palavra de Deus. É interessante que, se a gente observar, quantos discursos que têm se levantado por aí contra as famílias, na verdade são discursos contra a palavra de Deus. Quantas pessoas dizem que o marido pode ter mais de uma mulher, que uma mulher, se ela tiver oportunidade, ela pode ter mais de um marido, não tem para que existir fidelidade em casamento, não tem para que existir compromisso, esse negócio de casamento, esses casamentos certinhos, isso é coisa de Bíblia, isso é coisa de gente atrasada, de gente que viveu no século passado, né? Como aqui, eu acho que, está filmando, vou dizer não, mandou, vou aqui me segurar. Recentemente, uma pessoa muito famosa no Brasil, ela teve o seu casamento terminado. Inclusive um evangélico. Camarada excepcional. A esposa deixou ele. Foram conversar com aquela mulher. E ela disse, eu deixei o meu marido porque ele era muito certinho. Sabe aquele negócio do marido ser muito certinho? Então, o que ela estava dizendo é que ela não tinha condições de viver com um homem que respeitasse ela, que fosse fiel, que cuidasse, que protegesse, que amasse, que cuidasse dos sentimentos dela. Então, observe que existe um discurso que é contra a palavra de Deus. Hoje em dia, a palavra divórcio virou moda. Hoje em dia, a palavra separação virou moda. Nessa tarde, eu quero dizer a vocês que Deus fez o casamento para durar para toda a vida. Lá em Malaquias, um dos últimos livros do Velho Testamento, diz que Deus odeia o divórcio. Os divórcios um dia vão acontecer, por alguma tragédia irão, mas não é da vontade de Deus que isso venha acontecer. Alguns acontecem. Outra questão importante, agora nós vamos o segundo erro que a gente não deve cometer. O primeiro é não dar ouvidos a quem não deve. Segundo, é se deixar levar por um ideal de vida irreal. Quando Satanás chegou para Eva e disse, Eva, se você comer dessa fruta, pelo contrário, vocês não vão morrer e vocês serão iguais a Deus, vocês vão conhecer o bem e o mal. Aí diz o texto do versículo 6 e o versículo 7, quando a Eva o pegou na fruta, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos seus olhos e desejável para dar entendimento, tomou do fruto, comeu e depois deu para o seu marido. É interessante. A Eva, ela foi iludida por uma vida irreal que ela colocou na cabeça dela. Uma espécie de uma vida que apenas os seus sentidos elaboraram. Quantos casamentos eles não falem? E a principal razão é porque eu quero ser feliz. Eu quero sair de um jugo, de um casamento, onde eu me cansei de fazer comida, eu cansei de viver em casa, eu cansei de andar no cabresto de uma mulher, eu cansei de ser aquele manicaca, eu cansei de viver uma vida ajustadinha, eu quero gozar uma vida que eu nunca tive. Igual ao filho pródigo, teve e se arrebentou todinho. Partindo aqui já para os finalmente, o terceiro erro, não vamos deixar nada faltar. O terceiro erro que um casamento não pode cometer, que os casados não podem cometer, é influenciar negativamente o outro. O que é que o texto diz, meus irmãos? O texto diz com muita clareza que Eva pegou daquele fruto e deu para o seu marido. Aquele marido, ela que cometeu aquele engano, ela poderia ter pensado, será que isso será uma coisa boa para o meu marido? Será que esse negócio vai ser uma coisa boa também para aquele que eu digo que eu amo? Pelo contrário, a mulher, ela expôs o seu marido ao mesmo erro que ela cometeu. Vergonha, é culpa. Então foi isso que aconteceu.
O homem ele se afastou de Deus, se escondeu. A desobediência e, consequentemente, o fracasso de um casamento acarreta vergonha, humilhação. E outra coisa é que o casamento não pode acontecer, esse erro, e as pessoas não assumir a sua própria culpa. Quando Deus chegou para falar com aquele casal, o Adão botou a culpa na mulher. E a mulher botou a culpa na serpente. Observamos nitidamente que no casamento, um dos erros mais graves no relacionamento é a gente culpar o outro. A gente tem uns 25 anos que a gente aconselha casais. E é muito difícil você chegar para conversar com um casal em crise, para ele não falar assim: ah, pastor, o culpado é ela, o culpado é ele. Eu sou desse jeito, mas o culpado é ela. Eu sou desse jeito, mas o culpado é ele. Então, é preciso que a gente aprenda a assumir a culpa por um erro que tenha cometido. Perdão é para ser vivenciado dentro do casamento, acolhimento, mudança de vida e, acima de tudo, buscar o Senhor. Acima de tudo, buscar o Senhor. Que Deus aplique esta porção tão especial nos nossos corações. Que o casamento de Bia e o casamento de William sejam marcados pelos acertos. Aprendido com esses erros. Aprendido com os erros de tantos casamentos que poderiam ter acontecido de uma forma diferente. Que Deus, Beatriz, seja o dono do seu casamento. Que Deus seja a pessoa mais importante do seu casamento. Eu sei que a sua casa vai ser linda. Os seus móveis vão ser lindos. Você é linda, sua esposa é lindo. Tudo está organizado. Eu sei o quanto você é caprichoso, o quanto você é dedicada. Eu sei que a sua casa ela está arrumada para tudo isso, Beatriz. Mas aquilo que deve ter mais destaque na sua casa, minha filha, é o Senhor Jesus. Que Deus seja o Senhor do seu casamento. Que Deus seja o Senhor da sua vida. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois Tu és altíssimo. Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser. O Deus
Beatriz, a nossa história começou lá atrás, como foi dito aqui, em 2015, quando nos conhecemos no IFRN. Você é aluna do curso técnico em zootecnia e eu servidor e técnico da mesma instituição. Numa simples aula prática foi o dia que a gente se conheceu. Naquele momento não imaginávamos o que o futuro nos reservava. Anos se passaram, seguimos caminhos diferentes, mas Deus, em sua soberana majestade e inteligência, nos trouxe de volta um para o outro, no momento em que ambos estávamos feridos por relacionamentos que não eram para ser nossos. Foi pelo Instagram que nos reaproximamos e desde então percebi que tudo se encaixava perfeitamente entre nós. Conversando, descobrimos o quanto temos em comum e não demorou muito para entender que um de nós completa o outro. Você é a paciência que muitas vezes eu não tenho e eu sou a razão que te falta em certos momentos. Esse equilíbrio, esse amor é recíproco em cada detalhe. Mais do que isso, você me ajuda a aproximar mais de Deus, a fortalecer a minha fé e a caminhar sempre em direção dele. Começamos a namorar e logo ficou claro que era você que eu queria compartilhar a minha vida inteira. Quem diria compartilhar com você. Depois passamos para o noivado, que foi o início de mais um capítulo, e agora estamos aqui, pronto para começar uma nova jornada juntos. Hoje, eu prometo estar ao seu lado em cada passo. Prometo te amar, te respeitar e continuar sendo a parte que te completa, assim como você é a minha. Peço a Deus que nos fortaleça cada dia, para que vivamos todos os dias juntos. Amado noivo, amados pais e queridos convidados. Felicidade é uma palavra pequena para descrever como me sinto. Hoje, gostaria que essa fala fosse mais que votos ao meu noivo, mas um testemunho do que Deus fez em nossas vidas até que pudéssemos chegar aqui e contemplarmos o tempo oportuno dele em nós. Por muito tempo, guardei em uma gaveta uma lista datada de 2014, na qual eu elencava alguns sonhos que eu gostaria que Deus realizasse. Na verdade, muitos de nós temos essa lista, escrita ou na cabeça. Achamos que a felicidade plena está em algum sonho a ser realizado ou em alguém. Esses dias, quando estava arrumando minhas coisas, achei essa lista e percebi que nada tinha saído como aquela adolescente idealizou. Mas tudo o que aconteceu fazia parte do plano de Deus para que eu finalmente entendesse que nós só somos plenamente felizes em Cristo Jesus. E que o amor que encontramos ao longo do caminho deve não preencher, mas transbordar um amor que já temos em nossos corações.
Quando nós nos encontramos, meu amor, eu já havia me cansado de procurar alguém. Na verdade, dizia a muitas das minhas amigas que achava que não casaria, pois já havia passado por todos os lugares que costumamos encontrar o amor das nossas vidas. Escola, faculdade, trabalho, igreja, e não havia ninguém. Na verdade, havia sim, né? Pois foi em um desses lugares que eu te vi pela primeira vez. Conheci a tua história e te admirei. Deus poderia ter nos apresentado ali. Nós poderíamos ter nos conhecido melhor e já estarmos casados há 9 anos. Mas se isso tivesse acontecido, eu não tinha entendido muitas coisas que foram necessárias para que hoje eu não só casasse com você, mas te amasse da forma mais pura e genuína. Você, meu amor, é o homem mais forte que eu conheço. Você é um homem íntegro, honesto, trabalhador, estudioso. Ao seu lado me sinto segura, acolhida, amada. Sinto o cuidado de Deus por mim em cada ato de serviço seu, em cada olhar, em cada abraço e carinho. Eu gosto do jeito que você fala comigo, gosto da atenção que você me dá. Eu gosto de passar horas e horas conversando com você. É um tempo bem gasto. Sou grata a Deus pela sua vida. Grata porque a partir de hoje passarei todos os meus dias ao seu lado, na certeza que viveremos o melhor de Deus para nós. Te amo demais. Da alegria, do privilégio e da honra que a gente tem de estar participando de um evento tão especial e emocionando os nossos corações, né, com votos tão lindos que resumem toda a fidelidade, carinho, compreensão e amizade que precisa estar presente no casamento. A pergunta que a gente tem para fazer para vocês é uma pergunta simples. O que é que vocês têm nessa noite a apresentar como símbolo, como sinal dessa aliança, desses votos que vocês estão fazendo aqui um para o outro? Eles estão dizendo que tem, mas está faltando. Só não chegou até aqui ainda, mas já tem. Então vamos contemplar a entrada das nossas alianças. A nova canção do mais puro amor. Chamem todos para ver, façam grande festa, nasceu. Olhar para essa aliança que ela estará colocando no dedo dela, ela vai lembrar que pertence ao William. Todas as vezes que o William olhar para essa aliança, ele vai lembrar que pertence a Bia. E todas as vezes que os dois contemplarem esse sinal material dos votos relacional e matrimonial que estão fazendo aqui nessa noite, toda vez que eles olharem para esse par de alianças, eles vão lembrar que pertencem a Deus. E para a gente abençoar esse momento, eu queria convidar todos vocês para curvarmos as nossas cabeças e orarmos ao Senhor, pedindo a bênção do Senhor sobre essas alianças. Pai, obrigado, meu Pai, obrigado pelo trabalhar do Senhor na história de William e Beatriz. Obrigado, ó Pai, pelo Senhor ter unido graciosamente e bondosamente os dois até esse ponto, onde eles agora estão construindo a família deles, especialmente, Senhor, na Tua presença. Nós pedimos, meu Pai, para que cada voto, cada juramento, cada promessa, ó Pai, feita aqui nesse início de noite, representados, ó Pai, por esse par de alianças, que sejam, meu Pai, cumpridos debaixo da Tua graça, ó Pai, nesse casamento e nessa união. Nós pedimos então a Tua bênção, meu Deus, sobre esse momento, sobre essa aliança, sobre esse compromisso matrimonial que está sendo realizado aqui. E pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Eu vou pedir para os nubentes ficarem de frente um para o outro agora. E vou pedir para o William pegar essa aliança. Com essa aliança, eu me caso com você e lhe faço dona também dos meus bens terrenos. E por esse ato declaro, diante de Deus e das testemunhas, que a recebo como minha esposa e lhe serei fiel esposo. Amém. Vou pedir agora para a Beatriz pegar essa aliança, da mesma forma começar a colocar no dedo anular do seu noivo e repetir comigo as seguintes palavras: com essa aliança eu me caso com você e lhe faço dona também dos meus bens terrenos. E por esse ato declaro,
diante de Deus e das testemunhas, que o recebo como meu esposo e lhe serei fiel esposa. Muito bem, nós vamos pedir a todos agora que se coloque de pé. William Gama e Beatriz Ellen. Eu, como ministro de Deus, autorizado por ele, pela Igreja Batista de Apodi, com profundo amor do meu coração por você, por vocês, eu declaro vocês, eu os declaro marido e mulher, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqueles a quem Deus uniu, nenhum homem os separe. Soberano Deus e maravilhoso Pai, Deus criador do casamento, Deus sustentador do casamento, Deus provedor do casamento, rogamos ao Senhor, meu Pai bendito, a tua bênção sobre este casamento, sobre esta família que acabou de nascer, Senhor. Eu sei que eles já tinham casado diante dos homens, mas faltava o casamento diante de ti, Senhor. Nesse momento, ó Pai, eu rogo a tua bênção sobre a vida deles. Que o Senhor abençoe a vida financeira deles, não deixando faltar nada. Abençoe, meu Deus, a vida sentimental. Que o amor que eles sentem um pelo outro venha a ser nutrido cada dia mais. Abençoe a vida sexual deles dois, Senhor. Abençoe a vida espiritual, Pai. Que eles possam levar a ter uma família em que o Senhor seja o centro. Que o Senhor abençoe, meu Pai, a vida deste casal. Que eles possam levar outros casais a sentir o desejo de casarem também. Que o casamento deles seja um casamento exemplar. Que eles possam lutar cada dia mais para que o Senhor seja o Senhor do casamento deles. Rogamos a tua bênção também, meu Pai, sobre cada casamento aqui presente. Abençoe aqueles que casaram há pouco tempo, bem como aqueles que já têm tanto tempo de casado, Senhor. Se algum casal chegou aqui nessa noite passando por algum tipo de dificuldade, Senhor, que o Senhor venha solucionar. Que este casal possa sentir a paz, a harmonia e a certeza de que o Senhor é o sustentador de todos aqueles que são casados. Nós oramos assim, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Fui pela primeira vez. Pode beijar a sua esposa. Qualquer caminho que Deus começa hoje aqui e promete sempre carregar. E Ele se amou. Veja o brilho em seu olhar. Canta a bela história, ela não tem hora pra acabar. E Ele se amou. Nunca mais irá mudar.
silêncio.